Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Coitadinha da minha netinha, foi promovida a 11 anos de idade hoje. Ela quer a avó dela. Muito bem, estamos agradecidos a Deus por essa noite, especialmente porque é pela graça dele que nós podemos estar aqui reunidos, todos nós. Queremos agradecer as pessoas que nos visitam, Gabriel, né? Rafael, a Daili e o Leones, que estão aqui nos visitando hoje. Os outros todos são nossos conhecidos, né? Dona Márcia já é de casa. E então, estamos felizes, porque é uma oportunidade única que nós temos no começo da semana de nos reunir para adorarmos a Deus. Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. E nós estamos expondo os 3 primeiros capítulos do Apocalipse e agora estamos na última porção do capítulo 2, nessa porção cujo título é a carta que o Senhor Jesus Cristo enviou através do apóstolo João, da ilha de Patmos para a cidade localizada na Ásia Menor, chamada Tiatira. E hoje nós queremos dar continuidade a essa exposição. Então, vamos ler o texto mais uma vez. Apocalipse capítulo 2, versos 18 em diante, nós lemos o seguinte, Apocalipse 2, versos 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Notem bem essa palavra, incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar.
Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, uma noite especial, uma noite em que podemos voltar mentes e corações com toda sinceridade, com toda a verdade e de forma espiritual, para prestarmos ao Senhor um culto verdadeiro, genuíno, um culto que agrade realmente ao Senhor. E como resultado disso, ó Deus, que possamos colher de Ti os benefícios e as bênçãos da Tua misericórdia, da Tua graça, a consolação aos nossos corações, pois somente Tu, Senhor, conheces o coração de cada um, somente Tu sabes a necessidade de cada um, e nós queremos então nos entregar completamente e sem nenhuma reserva nas Tuas mãos, para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos discipline, para que o Senhor nos mova realmente com a Tua graça. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já tivemos oportunidade de falar um pouco sobre a cidade de Tiatira e a igreja localizada nessa cidade. E essa é a quarta carta de uma série de 7 que Jesus Cristo revelou a João quando ele estava preso na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. Domiciano havia se tornado imperador romano e havia colocado como um propósito seu de destruir por completo a fé cristã. Esse era o objetivo dele. Ele queria destruir por completo a fé cristã. Então, uma das medidas que ele tomou nesse sentido foi arrancar os líderes cristãos de suas localidades, para que a igreja ficasse sem direção, sem cabeça. Ele não entendia que a direção da igreja estava centrada nos lugares celestiais, onde Cristo habitava, e não sobre a terra. Então, como João era o último dos apóstolos vivos, e que se encontrava naquela época na igreja em Éfeso, nessa mesma região, ele então mandou que João fosse desterrado para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João teve então uma visão, uma revelação do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ditou 7 cartas para que fossem enviadas às 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor. Haviam mais igrejas do que essas 7, mas essas 7 foram as que o Senhor escolheu. E como nós já falamos, a intenção contida nessas cartas é uma intenção que vale para nós e para toda a igreja durante todos os tempos. Não é uma instrução apenas voltada para a igreja em Tiatira, mas os princípios que podemos derivar dessas cartas valem para todos nós, inclusive nos dias de hoje, até porque existem algumas frases que são chavões que nós inventamos, como, por exemplo, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas, né? E também aquela ideia de que o ser humano de hoje, ele pode ser mais bem vestido, pode ser mais perfumadinho, etc., mas ele é tão porcaria quanto o ser humano dos dias em que Jesus ditou essa carta para Tiatira. Nós continuamos humanos e continuamos
com dificuldades, como todos os humanos. Como todas as outras cartas que nós já vimos, Éfeso, Pérgamo e também a carta para Esmirna, cada carta tem um tema. E o tema da carta enviada a Tiatira é santidade, né? E esse conceito de santidade irá ocupar parte da nossa exposição de hoje. Então, é curioso nós falarmos sobre isso, porque na mensagem anterior, nós destacamos que Tiatira era como um belo jardim, plantado, bem cuidado, aonde vicejavam 3 belas flores da fé cristã: o amor, a esperança e a própria fé. Agora, é muito curioso que é possível você manifestar essas qualidades e descuidar de uma outra qualidade fundamental, que é a santidade. Aí você perguntaria para mim, ok, mas quão fundamental é realmente a santidade? Porque se eu tenho fé, amor e esperança, qual é o significado e a importância da santidade, que seja tão grande assim? Vamos deixar a própria Bíblia responder a nossa pergunta em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vai aparecer aqui. Apareceu? Ok. O que diz aí? Segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, santificação é a vida de santidade, né? Acerca da qual nós lemos, acabamos de fazer uma leitura em 1 Tessalonicenses, falando da importância da santidade, que Deus deseja santidade, que essa é a vontade de Deus e tal. Por quê? Porque sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha, você pode ter amor, você pode ter fé, você pode ter esperança, mas sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade é um negócio extremamente sério. É tão sério que quando Deus se revelou a Moisés, só para que vocês tenham uma ideia de quão sério isso é, quando Deus se revelou a Moisés, no Monte Sinai, Moisés estava atrás lá dos seus rebanhos, e ele de repente viu um arbusto, uma sarça, um pequeno arbusto, mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura. Ele estava pegando fogo, mas ele não se consumia. E aquilo chamou Moisés. Moisés deve ter olhado por algum tempo aquela situação, e ele deve ter ficado intrigado por que aquele arbusto se queimava, mas não se consumia. Então ele se aproximou para ver mais de perto. E foi aí que ele ouviu a voz de Deus. E qual foi a primeira coisa que Deus disse a Moisés? Alguém lembra, não? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. E por que era santo? Porque Deus estava ali. É por isso que aquele lugar era santo. Por que esse lugar é santo ou santificado? Porque Deus está aqui.
Mas Deus não fica aqui quando nós vamos embora. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Quando nós vamos embora, o Senhor acompanha cada um de nós. Então é muito importante nós compreendermos que esse conceito de santidade para Deus é um conceito central. Ele não disse para Moisés, ele disse depois, mas ele não disse logo de cara para Moisés: ei, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos